Abra sua Bíblia lá no Salmo 37, versículo 4. Quem está aí? Você, né? Vou na tradução, se você puder botar na ARA, tá bom? Só uma só que vai ser na NVI, eu te aviso, tá bom? Obrigado, tá? Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 37, no versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Às vezes você dá uma confusão na sua mente a respeito desse versículo, mas eu quero trazer à sua mente um conhecimento. Agrada-te do Senhor é aquilo que Ele faz em sua vida. Será que você tem reclamado muito? Será que você tem murmurado muito? Como anda a sua vida, a sua comunhão com Deus? Você tem entendido que aquilo que você tem passado, e aí o pastor tem falado muito isso, obrigado. Pô, aplauda o Senhor pela vida da Emiliene também, gente. Aleluia. As M's em toda atividade, está vendo? Será que você tem se agradado naquilo que tem acontecido na sua vida? O pastor tem falado muito isso aqui a respeito de que quando nós não estamos vencendo, nós estamos aprendendo. Você tem entendido que você está aprendendo? Ou será que você tem reclamado do que tem passado? Você não está entendendo o que está acontecendo na minha vida. Estou passando num deserto que tem escorpião, tem cobra. É mesmo? Você está aprendendo. Se você ainda está passando por esse deserto que você não aprendeu ainda, mas se você entender isso, você vai ser mais do que vencedor, porque a palavra de Deus, eu quero testificar isso. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. E diante de tantas e tantas coisas, você é mais do que vencedor. Está lá em Romanos capítulo 8. Fala para o seu irmão aí do seu lado, você é mais do que vencedor. Diga para ele com autoridade, você é mais do que vencedor. Aleluia. Mas eu quero colocar isso para nós pensarmos um pouco. O que tem travado, o que tem te travado para você caminhar no reino de Deus? Nós temos falado bastante do reino de Deus aqui. Bastante do reino de Deus. E o Senhor, o Espírito Santo me trouxe uma passagem que eu entendi assim, que pessoas vivem de uma forma, a vida dela, o ambiente, o que acontece na vida delas, tem travado muito a comunhão com o Senhor. E quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Você está sentindo a presença de Deus? Quantos sentiram assim, de uma maneira poderosa, quando nós estávamos louvando aqui, principalmente no último louvor? Você sentiu a presença de Deus? Poderosamente? Isso tem que ficar sempre em nossas vidas. Por que muitas vezes, quando nós saímos daqui, acontece um esfriamento, e você não consegue sentir isso sempre? Por que será? O Espírito Santo me levou lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, diga comigo, no sábado. Diga comigo, no sábado. Isso. Numa das sinagogas. Veio ali uma mulher. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos.
Ela estava possessa há 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia, presa a matou? Aqui eu acabei de tomar o remédio para ver se passa 18 anos. Isso mesmo que está escrito ali? É isso. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Acho que, sabe quando cola o negócio e cola no meio da parada? Está amarrado, Satanás. Você não vai atrapalhar a gente aqui hoje, não. Em nome de Jesus. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Preste atenção numa coisa. Deixa Satanás tirar a sua atenção. Jesus, em tudo que ele faz, ele é intencional. Em tudo. Às vezes você acha que, foi de supetão ali, ele nem esperava isso. Pode até acontecer de algo ali chegar de surpresa, mas Jesus prepara todo o ambiente, prepara tudo que vai acontecer, porque ele é intencional. Você tem sido intencional na sua vida? Pergunta ao seu irmão: você tem sido intencional? Tem sido intencional? Em tudo que você tem feito, você tem sido intencional? Mas intencional, eu quero apontar, intencional para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Aonde você mora, você tem sido intencional para que as pessoas olhem para você e vejam assim: um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui nesse lugar. Diante de tudo que você tem feito. No seu trabalho, será que você tem sido intencional para o reino, ou você tem sido intencional para as finanças? Não, mas eu tenho sido intencional para as finanças, para que eu possa ajudar no reino. Mesmo. De verdade. Assim, por exemplo, a minha esposa, a pastora Marta, ela é autônoma. E às vezes ela tem que ir nos seus clientes. E você sabe, eu, como marido dela, tenho certeza que quando essas pessoas têm um contato com ela, eles veem Jesus na vida dela. Eles veem Jesus na vida dela. Será que as pessoas que estão ao seu redor têm visto Jesus na sua vida? Será que você tem sido intencional ao ponto de mostrar o reino para todas as pessoas que estão ao seu redor, sejam parentes, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho, sejam estudantes, vai que você é estudante aqui. As pessoas que estão ao seu redor têm visto Jesus na sua vida.
Porque se elas não têm visto Jesus na sua vida, você não tem sido intencional dentro do reino. E nós temos falado muito sobre o reino aqui nesse lugar. Você sabe por quê? Porque ninguém pode ficar fora do reino. Ninguém. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você não pode ficar fora do reino. Diga para ele: você não pode ficar fora do reino. Nesse texto que nós lemos agora, existem dois travamentos que eu vejo. O primeiro é enfermidade. E o segundo é religiosidade. Primeira enfermidade, versículo 11. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. – 18 anos. Assim, quando o Espírito Santo falou ao meu coração, não era só a enfermidade. Às vezes nós estamos enfermos no corpo, mas às vezes estamos enfermos na alma, no espírito. Muitas vezes nós não conseguimos falar, e quantas vezes já aconteceu isso comigo? A glória do Senhor, eu tenho vencido isso. A pastora às vezes sobe aqui, né? Ela diz que ela é tímida. Eu acredito que ela é tímida mesmo. Mas ela não deixa de falar de Jesus com toda a sua timidez. Com toda a sua timidez. Você sabe, eu tive que vencer muito a minha timidez. Mas às vezes a sua enfermidade é a sua timidez. Eu não quero falar. Deixa eu trazer aqui uma pessoa que pode falar. Não. Não. Essa é a noite do basta. Quantos anos você traz essa enfermidade que te encurva, que te paralisa, que te trava? Não estou entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu já fui muito assim. Eu estava, não sei se eu já falei aqui, eu estava conversando, sempre quando converso eu lembro disso. Quando em 2003, a gente foi chamado para ser líder de grupo familiar. 2003? Começo de 2003. O pastor já estava cansado de ser líder de grupo familiar, pastora. Eu não, estava começando naquela vez. Aí eu estava lá na frente da igreja, que o pastor Josué tinha me colocado como responsável da segurança. E aí eu ficava lá na frente, volta e meia, lá na frente. Quando estava para acabar o culto, o pastor Josué vira e fala assim: quero aqui todos os líderes de grupo familiar para orar. Nossa, a minha perna começou a travar, começou a me dar dor de barriga. Vocês não fazem ideia. Pior do que o dia que eu pedi a Marta em namoro. Eu gaguejava quando eu pedia para a Marta em namoro. Lá eu não conseguia falar. Com a Marta eu ainda conseguia gaguejar. Aí eu falei assim: Marta, aí eu chamei a Marta: Marta, vamos embora. Vamos embora que está me dando uma dor de barriga. Vamos embora. Aí está o pastor Josué lá na frente chamando. E aquilo me travando. Aí eu falei assim: nossa, eu vou ter que ir. Vou ter que ir, porque não adianta, vou ter que ir. E aí eu fui orar. Vocês sabem que a minha memória é muito ruim, né? Minha memória é muito ruim, mas eu consigo lembrar exatamente do dia. Primeiro a orar foi o pastor Regis, ele era diácono ainda. A segunda a orar era a Geisa. Lembra da Geisa? A Geisa era a segunda a orar. Eu fui o terceiro. Falei: meu Deus, que fila é essa? Podia ser o último. Fui o terceiro. O pastor Regis orou por mais de 10 minutos. Falei: meu Deus do céu, e agora? E eu lá: Senhor. Aí, eu não sei se acontece isso contigo, mas quando te chamam para orar, você começa a tentar botar uma lista, você começa a visualizar o que vai orar e tudo mais.
Não, mentira isso, porque chega na hora você esquece tudo. Aí foi a Geisa, gastou uns 5 minutos. Aí foi o André. Nem obreiro eu era ainda, só era líder de grupo familiar. Fui orar. Marta falou para mim, depois eu fui para casa, orei. Fui para casa. Sabe aquilo não sai da tua cabeça? Falei nada. Fui para casa. Me arrumei para dormir. Quando eu estava na cama, deitado com ela, eu virei para ela e falei, como é que foi a minha oração? Como é que foi a minha oração? Não, porque eu falei para ela assim, ó, eu me lembro perfeitamente, o pastor Regis fez uma tremenda oração, gastou mais de 10 minutos, quase uns 15 minutos. A Geisa levou uns 5 minutos, porque ela já estava ali um tempinho já, 5 minutos. Mas ela repetiu algumas coisas que o pastor Regis orou. Eu percebi isso. E você gastou uns 2 minutos. Você repetiu tudo que ela falou. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus! Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu era muito tímido. Aquilo ali foi o primeiro passo. Porque de lá para cá, o que eu coloco no meu coração, nada, nem o medo. E eu tenho medo. Eu tenho timidez ainda. Você acha que quando o pastor me chama aqui para orar, eu não sinto ai meu Deus, mas eu vou. Você sabe por quê? Olha para o seu irmão que está do seu lado. Deus tem o prazer de te usar. Deus tem prazer de usar você. Você é um canal de bênção. Você é uma ponte. O que tem te travado? Qual a enfermidade que tem travado você? E tem deixado você encurvado, ao ponto de tentar se esconder. Essa noite é uma noite de você sair disso. Parar de se esconder. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é a religiosidade. Versículo 14. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Olha como é que Jesus é intencional. Primeiro, ele cura aquela mulher no sábado. Jesus vem quebrando um monte de paradoxos. Olha, Jesus chega ali e fala assim: por que eu não vou fazer no sábado? E aí ele faz na frente desses fariseus, dos escribas, dos mestres, dos mestres lá da sinagoga, dos cabeções. Ele sabia o que ele estava fazendo. Sabe, é incrível, sabe o quê? A gente lê a Bíblia. Quantos leem a Bíblia aqui? Quantos leem a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Quantas vezes a gente lê a palavra de Deus e vê, pergunta assim, por quê? Por que isso? Essa palavra aqui, João, já foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Há uns 2000 anos atrás. Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E sabe o que acontece? Não foi mais de 2000 anos atrás, estamos em 2025. Quase 2000 anos atrás. Isso que aconteceu. Aconteceu para a época ensinar aquele povo. Ensinar aquele povo o que é estar no reino. E ela funciona até hoje. Até hoje. Aquilo que está escrito aqui nos traz ensinamento até hoje. Aí você não vai dizer para mim que Jesus não era intencional? Claro que ele era intencional.
E aí ele faz na frente daqueles homens, e ele fala assim, ele percebendo o que eles falaram, ele disse assim, eu disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Assim, eu fiquei muito triste quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Essa parte aqui, principalmente. Eu já fiz muito isso. Quantas vezes eu deixei de vir num evento? Quantas vezes eu deixei de vir à igreja? Dando uma desculpa. Não dando prioridade ao reino. Às vezes você pode dizer assim, sabe quanto tempo que eu tenho de igreja? Igreja. Há mais de 38 anos, não é isso? 38 anos. Só de igreja eu tenho, igreja, tá? Ó, igreja. Mais velho do que eu, muitas pessoas aqui, senão a maioria. Eu dei muita desculpa. Hipócrita. Como eu fui hipócrita. Perdi muito. Ele diz aqui, por causa da religiosidade. Eles estavam tentando mostrar algo que estava na lei. Mas ele mesmo não seguiu isso. O que eles precisavam fazer no sábado, eles faziam. Quantas vezes nós declaramos que estamos doentes? O pastor hoje está cheio de dor, está com o corpo todo dolorido ali de tanto fazer. E não foi hoje só não, o pastor tem vindo aí durante a semana. Metendo a mão na obra, metendo a mão na massa. Mas está aqui, ó. Está aqui o pastor e a pastora. O pastor não sei se fez, a pastora não sei se fez alguma. Fez muito. É igual lá em casa. Estão aqui. Será que você não tira isso como exemplo? Hoje eu estou com dor de barriga. Nossa. E aí, por causa desses travamentos, nós não olhamos para o nosso lado. Isso aí aponta para nós mesmos, nosso ego, nossa vida. Ei, você quer ter uma vida no reino? Olha para o lado. Olha para a vida que está do seu lado. Olha para a vida que está do seu lado. Porque quantas vezes, por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas religiosidades, por causa das nossas desculpas, não olhamos para o lado, pessoas precisando de nós. Pessoas precisando de nós. Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 15, ele diz assim, Paulo diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esses homens, principalmente os religiosos, eles não estavam olhando aquela pessoa que acabara de ter um milagre. Aquele homem que estava há 38 anos, acho que esse é o tempo, é mais de 30 anos, que ele era paralítico, que estava no tanque de Beceba, é isso? Betesda. Estava ali há mais de 38 anos. Eu estou falando isso porque eu não escrevi aqui não, o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Ele foi curado por Jesus. Ele pega o seu leito e anda. Pega o seu leito e anda. Aquele homem, Jesus, foi embora. Aquele homem pegou o leito dele e foi embora. Quando ele estava no meio do caminho, aqueles escribas, aqueles líderes religiosos, viram para ele e falam assim,
Por que você está pegando o seu leito e andando se hoje é sábado? Não pode pegar o seu leito e andar, porque hoje é sábado. Ué? E não viram o milagre que tinha acabado de acontecer. Deus está fazendo tremendos milagres aqui nessa igreja, no nosso meio. Olha, o pastor Alexandre não está tendo boas ideias, não. Não é boas ideias. Quando ele levanta a voz aqui e diz aqui, nós vamos alcançar o Sul Fluminense. Aleluia! Nós vamos alcançar todo o Sul Fluminense. Isso é uma revelação. Agora, se a gente ficar travado, ó, eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não vão me travar, não. Ninguém vai me travar, não. Nem a minha família vai me travar. Eu vou romper, porque foi dada uma palavra profética. Mas sabe, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso que Ele quer contar com cada um de nós. Com você. Olha essa lindeza que está do seu lado aí. Dê um sorriso para ela. A lindeza, que lindeza. Você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história. Hoje nós temos a igreja da Mangueira, temos a Lions Kids, nós temos a igreja lá do Roma, nós já temos a igreja de Pinheiral. Sabe esse evangelismo de domingo que nós fizemos? Deus reacendeu a chama de Resende. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar Resende também. Eu tenho certeza disso. Mas isso passa por mim e por você, pela sua história. Nós não podemos mais deixar as circunstâncias nos travar, os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Comece a alinhar os seus pensamentos com Deus, com os pensamentos de Deus. Nós estamos passando para outro nível. Gente, esse negócio que vai acontecer lá em Portugal faz parte da história, da nossa história. Nós estamos passando para outro nível. Nós precisamos acompanhar. Descubra o que Deus está fazendo. Descubra o que Deus está fazendo. Ajuda. Faz junto. Vocês estão entendendo isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Abre lá para mim. Como é que é o nome dela, Rafael? Sofia, isso mesmo, Sofia. Lá no Evangelho de João, capítulo 3. A partir do versículo 19. Vamos ler 3 versículos só. NVI, tá? NVI. Só essa só que a gente vai ler em NVI. Isso. Diz assim, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esses homens, eles não praticavam bem. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não pratico o mal. Mas lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim, ó, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Pecando. Nós temos tudo para fazer o bem. Tudo para ser usado por Deus. E quando não fazemos, quando não temos a oportunidade, não fazemos. Muitas vezes não fazemos. Por causa de travamentos. Por causa dos nossos travamentos.
sua Bíblia lá em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Já estou terminando. Fechou? Versículo 5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6: Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, que o pastor fala quase sempre na Santa Ceia, bastante. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você não tem comunhão com seu irmão, com a sua irmã, você não está andando na luz. E o sangue de Jesus não está purificando você do seu pecado. Mas se você andar na luz, como ele está na luz, como ele anda na luz, Jesus, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Agora, como eu posso caminhar na luz? Ministério de música. Eu termino. Como eu posso andar na luz? No Salmo 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nessa noite o Senhor, ele nos confronta a sermos participantes em toda essa história que vamos viver. Mas ele quer tirar esse travamento das nossas vidas. Eu não sei o que você tem travado. O que tem te travado. Não sei. Eu me lembro da passagem quando Jesus fala: aquele que o Pai me dá, jamais lançarei fora. Jamais lançarei fora. Primeira coisa que eu quero falar para você: Jesus te ama. Jesus te ama. E quando aparecem pessoas na sua vida, no qual você pode fazer o bem, tem uma coisa que nós falamos muito aqui. Às vezes a gente fica muito preso na nossa cura. Mas quando você cura, você é curado. Curar para ser curados. Começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Porque um dia Jesus olhou para você e uma pessoa foi usada por Deus para que você estivesse aqui hoje. Você quer saber de uma coisa? No meu caso, uma pessoa foi usada 2 vezes para me levar no meu primeiro dia dentro de uma igreja, quando eu tinha 17 anos. E aí eu aceitei Jesus. Depois nós nos afastamos, fomos, nos afastamos. E essa pessoa foi usada, a mesma pessoa foi usada para que nós viéssemos a voltar para Jesus.
Bendito o Senhor na vida dessa pessoa. E o Senhor quer te usar. Vamos ficar de pé? Ele quer te usar. De uma forma poderosa. De uma forma poderosa. Eu ainda tenho coisas que tentam me travar. Situações. Hoje foi uma guerra para mim chegar aqui. Uma batalha. Principalmente quando eu fui lá no Zé. Me deu vontade de não sair de lá, para comer bastante lá. Mas depois foi uma batalha. Tem sido uma batalha. Mas para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, as circunstâncias não têm me travado. Mas pode ser que tenha conseguido te travar em algum momento. Você conseguiu chegar aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida. Mas em todos os momentos você tem conseguido ser livre. Mostrar ao Senhor sabe? Quero orar. Quero orar por você e com você. Para que isso basta. Basta. Todo tipo de travamento. Ele não vai acabar não, tá? Eu quero dizer para você que vai tentar sempre ter um travamento. Sempre vai ter algo que vai tentar travar você. Sempre. Mas eu quero orar por você. Para que você comece a manifestar o poder de Deus. Muitas vezes, e muitas mesmo, tentaram até me tirar da igreja. As circunstâncias, doenças, enfermidades, mente, mas graças a Deus, com muita perseverança e oração, nós estamos aqui. Isso passa desde o pequeno até o maior. Mas sabe o que precisamos? Primeiro, andarmos na luz. E se você anda na luz, mas nós mantemos comunhão uns com os outros. Por isso eu estou chamando você para vir aqui à frente, porque nós vamos orar juntos, em comunhão. Você não está sozinho, você não está caminhando sozinho. Não, olha, eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que muitas vezes estão no seu quarto, sozinho. E pensa assim, poxa, ninguém está vendo o que eu estou passando. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Você não está sozinho não, querido. Você não está sozinho não. Existe uma família aqui. Outro dia, esses dias, eu falei com uma pessoa assim, poxa, você está passando por isso, né? Estamos juntos. Se você precisar de alguma coisa, estamos juntos. Vamos estar orando juntos. Você não está sozinho não. Sabe o que essa pessoa fez? Deu uma risadinha irônica, como se ela não tivesse ninguém para ajudar. Isso é um engodo. Você não está sozinho. O diabo quer fazer de tudo para que você acredite que você está sozinho. Você não está sozinho. Existe uma família aqui. Juntos. Não deixa o diabo te enganar não. Alegrai-vos com o que se alegra. Chorai com os que choram.
Nós somos assim. Devemos ser assim com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero orar com você enquanto cantamos esse louvor. Junto com você. Vem aqui à frente. Isso é desde o pequenininho até o maior. Orarmos juntos. Mantendo a comunhão. Amém? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu vou orar agora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Até você ficar no seu banco é um travamento. Deus quer libertar você nessa noite, para fazer de você uma ponte e te usar plenamente. Não deixe, não deixe, não deixe Satanás travar você aí. Não deixe isso acontecer. O Senhor quer te libertar nessa noite. Entenda uma coisa: aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E é muitas vezes esse espírito que nos segura, nos trava. Nessa noite Deus quer libertar. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Na palma de suas mãos, tu retens todo o poder no universo. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, vem com a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Vem sobre os teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor, lançamos por terra todo espírito de enfermidade, tudo que tem travado as nossas vidas, seja no corpo, na alma e no espírito, caia por terra agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Que sejamos livres, cada um de nós aqui, cada um dos seus filhos, Senhor, seja livre agora, no poder do Espírito Santo, para fazer a boa obra, Senhor, para ser usado poderosamente por Ti, Senhor. Se ainda existe algo em nossas vidas, Senhor, que nos trava religiosamente, damos um basta nessa noite.
Pai, eu ministro sobre as vidas agora em nome do Senhor Jesus. Mentes saudáveis. Mentes saudáveis, Senhor. Para poder ouvir a Tua voz, Senhor. E serem curados, Senhor. Curadas. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E que venhamos a viver uma nova história. Que venhamos a experimentar tudo que o Senhor sonhou conosco. E que não haja, Senhor, nenhum tipo de travamento em nome do Senhor Jesus. Quando vier o medo, quando vier a timidez, quando vier o constrangimento, quando vier a religiosidade, que a nossa vida seja blindada pelo Teu Santo Espírito, pela fé inabalável, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós não venhamos mais a parar, a recuar, porque sabemos que o Senhor não se agrada daqueles que recuam. Que nós venhamos a avançar, porque é tempo de avançar, Senhor. É tempo de passarmos para o próximo nível, Senhor. E eu já profetizo nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, Senhor. Nós vamos passar, nós vamos romper, nós vamos caminhar em frente, Senhor. Vamos para cima, Senhor. Sabendo que o Senhor está conosco. Pai, nos capacita, nos envolve com o Teu poder. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Diga amém. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus.